A Jornada pela Vida do Gresg apresenta o podcast Triunfo Pessoal, com Guaraci Silveira, baseado no livro Triunfo Pessoal, psicografado por Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Triunfo Pessoal, da Joana de Ângeles, eu sou Guaraci de Lima Silveira, aqui de Juiz de Fora, e nós estamos estudando o capítulo 2, o Ser Pensante, no subitem que é a inteligência. Nós estávamos falando no nosso estudo anterior do quociente intelectual e do quociente emocional, o QI e o QE. Então, a Joana vai colocar o seguinte: pôde-se demonstrar que nem todo aquele que era portador de um elevado QI, quociente intelectual, se tornava um indivíduo exitoso e, embora com possibilidades aparentes de triunfo, não conseguia alcançar as metas almejadas. Percebeu-se, então, um grande vazio interior de natureza existencial e a falta de sentido para a vida, na maioria desses indivíduos altamente credenciados. Como tudo parecia de fácil solução para esses portadores de alto nível intelectual, um grande número mergulhava na indiferença perante a vida e seus valores, malbaratando as excelentes oportunidades para lograr uma existência feliz, postergando o momento de ventura ou fruindo dos prazeres que lhes chegavam, mas vivendo em transtornos comportamentais. Está aí a diferença. No QI, as pessoas nem sempre tinham aqueles êxitos que ela gostaria de alcançar. Então, sempre, às vezes, estava no vazio existencial, porque a inteligência não completava o que o espírito desejava. Ou seja, a inteligência era uma coisa meio que à parte, meio que funcionando como um elemento de aferição, e não um elemento de compartilhamento com o ser existencial. Então, isso levava a pessoa a muitas dificuldades, a muitos problemas, e não conseguia fluir, né, dos prazeres que a vida, com certeza, né, nos chegam. Então, viviam com transtornos comportamentais, enfim. Ante essa imensa crise de valores e a crescente onda de vazio existencial, descobriu-se que existia um outro tipo de inteligência, que é o de natureza espiritual, aquela que permite situar a vida e os sentimentos em um contexto mais extenso e significativo, propiciador de objetivos mais duradouros e profundos, que facilita o entendimento para a escolha, em um detrimento de outro caminho para a autorrealização. Essa inteligência espiritual, que é a QS, pode ser considerada como base de sustentação para as duas outras, que é a QI e a QE, oferecendo meios para a realização planificadora de cada pessoa. Aqui, talvez só os espíritas se podem estudar isso, essa tal QE, né, inteligência espiritual, inteligência espiritual. Por quê? Porque a doutrina espírita estuda o espírito. Ela vai lá no espírito, na sede de tudo. Eu lembro quando nós estudamos sobre arquétipos. Então, o espírito é o arquétipo primordial da individualidade. Ele, então, ele é a sede. Quando você vai trabalhar qualquer outro aspecto da vida, como pensamento, inteligência, sentimento, emoção, essas coisas todas, memória, isso tudo é parte do arquétipo primordial, que é o espírito. Então, quando você consegue reunir esses fatores todos convergindo para o espírito, você pode ter informações e pode ter conclusões bem satisfatórias se você desejar ter essas informações. Por isso que temos que aprimorar os nossos conhecimentos da doutrina espírita, porque só ela estuda isso com profundidade. Nós temos doutrinas espiritualistas, são valorosas, são muito interessantes,
Mas a doutrina espírita é aquela que vai aprofundar no estudo do espírito, do arquétipo primordial. É aquela que vai fazer com que o ser se sinta um ser existente, um ser existencial. E isso que vai acontecer no mundo de regeneração. É o espírito se sentir como um ser existencial criado a partir de um arquétipo maior, o arquétipo primordial da criação. Percebem? Então nós somos faces ou partes desse grande arquétipo primordial que nós chamamos de Deus. E somos também arquétipos individuais. É isso que vai ocorrer quando as pessoas começarem a entender, a buscar um pouquinho melhor essa questão do espírito. Como a inteligência estará ligada ao self, o pensamento ligado ao self, a consciência ligada ao self e os sentimentos ligados ao self. Imagina, vamos colocar aqui para o entendimento nosso, que o self seja o sol e esses quesitos sejam raios desse sol, que partem do sol e convergem para o mesmo centro. É isso que nós estamos estudando em Espiritismo. E que a psicologia vai nos ensinar mais. E que ótimo que nós temos os livros da Joana. O Dr. Howard Gardner, estudioso da inteligência, asseverava, no entanto, que existe um número maior de tipos, abrindo um elenco que abarca diferentes expressões, quase de natureza musical, espacial, etc., que de alguma forma podem ser consideradas como variações dessas principais encarregadas das funções essenciais. O que o Gardner vai fazer? Ele vai dizer o seguinte: olha, a inteligência ela tem variações, ela tem raios também. Então pode ser uma inteligência musical, pode ser uma inteligência sobre o espaço que você está, pode ser uma inteligência geométrica, enfim, ele vai colocar vários raios dentro da própria inteligência. Como nós temos o arquétipo primordial e tem os raios que partem dele, então cada um desse raio também tem os seus raios partindo dele. Isso é complexo, sabe, amigos? Realmente é muito complexo. Por isso que nós temos que entender que quando você lida com complexidades, você tem que se preparar para isso. Senão eu vou começar a criticar. Isso não existe, isso não existe. É bom estudar psicologia, mas é bom também aprofundar nela. E nós temos autores encarnados que nem são espíritas e que dão uma contribuição muito grande, como Gardner, como Goleman, que estudam isso, como Stanislav Grof. Ele tem um livro chamado Psicologia do Futuro, que é bem interessante. Sabe, isso tudo é o que compõe esse nosso compêndio de estudo sobre nós mesmos. Nós estamos dando só uma pincelada, meus amigos, só. Não dá para ficar estudando isso aqui em períodos de 15 minutos por dia ou 2 vezes por semana. Não, isso aqui é só uma pincelada, é só para mexer com a gente. Para jogar uma pedrinha naquela lagoa que estava aparentemente adormecida, tranquila, em paz, para mostrar só, não fica muito assim não, porque a coisa tem outros elementos aí para serem analisados. Então o que eu estou fazendo é isso, é só dando um impulso, mas o estudo é seu, porque você é uma individualidade, você é um ser divino. Indubitavelmente, todas essas variações da inteligência partem do ser profundo e são trazidas por um dos 3 sistemas neurais do cérebro humano para que se tornem realidade no mundo objetivo em favor do intercâmbio entre as criaturas. Inegavelmente espiritual, a criatura humana é sempre impulsionada a indagações graves, aquelas que dizem respeito à sua existência e que, aplicadas, facultam-lhe maior entrosamento no grupo social e mais ampla perspectiva de saúde integral, descobrindo os valores e seus significados que dão sentido de dignidade à existência e facultando assim o prazer e a felicidade. Quando ela fala aqui dos 3 partes do cérebro, já estudamos isso, né? Que é o cérebro reptiliano, o cérebro mamífero e o neocórtex. Lembra que nós fizemos esse estudo? Então, é isso que importa. Eu vou colocar aqui
um estudo bem interessante que está no livro Inteligência Emocional, a teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente, do Daniel Goleman. Então ele vai dizer aqui nas suas reflexões, tá? Que estão contidas aqui no capítulo 3, ele vai dizer o seguinte, né? Quais são, né, os 5 domínios principais da inteligência emocional? Primeiro, conhecer as próprias emoções. Autoconsciência, reconhecer um sentimento quando ele ocorre, é a pedra de toque da inteligência emocional. Então, quando tem uma emoção, tenta entender por que você teve aquela emoção. Isso é principal. E mais tarde ele vai explicar sobre a questão da amígdala lá no cérebro, que sequestra a tua emoção e faz dela o que ela bem entende. Então, se você analisar a sua emoção, você se controla. Alguém chega para você e fala assim, você é muito feio. Aí você controla a emoção e fala, coitado, você não entende nada de beleza. Então você está dominando a emoção. Quando alguém chega para você e fala assim, teu pai morreu. Aí você controla a emoção, é duro, mas você controla e fala assim, é da lei biológica. Vamos ver o que eu preciso fazer agora. Segundo, lidar com emoções. Lidar com sentimentos para que sejam apropriados é uma aptidão que se desenvolve na autocrítica, autoconsciência, exatamente. Você tem uma emoção, você conhece a própria emoção, depois você lida bem com ela. Não, isso aí não é bem assim, vamos com calma. Alguém te fala alguma coisa, você fica meio excitado, assim, meio que revoltado, a crista sobe, e você fala, peraí, o que está acontecendo? Vamos com calma. Lembra do pensamento lógico, pensamento racional? É isso. Você começa a lidar com a emoção. Terceiro, é motivar-se, né? É colocar a emoção a serviço de uma meta. Então é essencial para centrar a atenção para a automotivação e o controle para a criatividade. Então, quando você tem uma emoção, você fala, o que eu faço com essa força? O que eu faço com esse momento? Eu vivi algumas coisas dessas no meu trabalho, eu fiquei muitos anos numa empresa grande, que eu já falei para vocês, que é a Telemig, e de vez em quando você era lá, assim, alguém chegava para você e falava, um chefe te chamava lá na sala dele e falava assim, a partir de amanhã você se apresente na sessão tal. E aquilo era complicado, porque mexeu com a emoção, mexeu completamente. Então é aí que você tem que se motivar. Peraí, por que eu vou para outro lugar? Por que você está me mandando para outro lugar? E às vezes era para fazer um serviço bem, assim, em termos hierárquicos, bem inferior que você já fazia. Mas ali naquele outro local tinha outras coisas, outros fundamentos que você iria aprender. Isso aconteceu comigo. Aí você controla, se motiva para o novo trabalho, para a nova atividade. É isso que muita gente se perde. Aí começa a reclamar, aí começa a fazer uma série de tomar sérias atitudes que não deveriam tomar, sabe? Começa a ligar para não sei quem, fica aquela... E você está perdendo, às vezes, uma chance que a vida está te dando para você aprender um outro caminho dentro da construção da sua inteligência. Presta atenção, meus irmãos, ninguém vive por acaso, as coisas não surgem por acaso. Então você tem que conhecer tua emoção, você tem que saber lidar com a sua emoção, você tem que saber se motivar com todas as emoções que chegarem para você. E no quarto ele coloca reconhecer emoções nos outros. A empatia é outra capacidade que se desenvolve na autoconsciência emocional, a aptidão pessoal fundamental, sabe? Quando você começa a ver a emoção do outro. Por que o outro está reagindo dessa maneira? O que o outro me mostra com a reação dele? Isso é construção de inteligência. Agora eu estou construindo a minha inteligência de uma maneira a partir do início lá daquela série que eu tenho o estímulo, tenho uma emoção e a emoção desencadeia o resto. Agora eu estou começando a trabalhar lá no início, porque o estímulo é natural, ele faz parte da vida. Agora a emoção já é meu, já é uma resposta minha ao estímulo. Ele está trabalhando aqui a emoção. Como é que eu trabalho essa emoção quando ela chega para mim? Eu tenho que conhecer que tipo de emoções que são geradas por mim. Isso é um autoconhecimento. Eu já sei que acontecer isso, eu vou reagir desse jeito. Depois eu vou lidar com essa emoção, depois eu vou me motivar por ela e conhecer a do outro e depois saber lidar com relacionamentos.
A arte de se relacionar é, em grande parte, a aptidão de lidar com as emoções dos outros. Vejam que interessante. Olha que estudo maravilhoso esse do Goleman a respeito da inteligência emocional. E aí nós vamos conseguir entrar no nosso estudo da inteligência espiritual, que vai ser a sede de tudo isso. Esses assuntos são profundos e bons de serem estudados, e que eu convido a vocês a fazerem. Sabe, não sei como, não sei de que maneira, mas que é importante vamos nos motivar, vamos estudar, vamos nos conhecer nossas emoções, porque as nossas emoções vão desencadear uma série de coisas na frente, como sentimentos, como pensamentos, como falas, ações, e que vão gerar em nós arquivos. Fique com Deus, que Jesus abençoe você e seu lar. Muita paz.